me coube da noite de hoje falar sobre a Boa Nova. O livro Boa Nova, nós já vimos falando sobre ele ano passado, né? Não só eu, outros expositores também. E na tarefa de hoje, um assunto muito interessante: mulher e a ressurreição. Olhando o título, nem dá para imaginar o quão interessante esse tema é. Mas só para a gente situar um pouquinho, eu vou só relembrar o que é o livro Boa Nova, que certamente muitos de vocês já devem ter lido. O livro Boa Nova é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. E nesse livro são contadas passagens da estada de Cristo na Terra, do ponto de vista espiritual. Isso é, se nós procurarmos nos livros de história, nos livros de religião clássica, ou mesmo no Evangelho, nós vamos encontrar essas passagens que também estão no Boa Nova. Porém, no Boa Nova conta detalhes e riquezas de detalhes, de sentimentos, de ações que não constam em nenhum outro lugar. Então, no Boa Nova, isso tudo é contado porque foi visto no mundo espiritual, visto de outra forma, com outros olhos e com outra interpretação. Daí a riqueza e a grandeza do livro Boa Nova. Bem, hoje me coube falar sobre a mulher e a ressurreição. E aí tem uma série, se procurarmos, uma série de imagens clássicas das mulheres, e uma mulher em especial, que chega aonde o corpo de Jesus foi depositado após todo o suplício, e ao chegar lá, ela se depara com um túmulo vazio. Então, se procurar na internet, tem N imagens que ilustram isso. Mas eu trouxe 3 imagens que eu quero voltar, no final a gente volta a falar sobre elas, tá? Bom, para falar da mulher e a ressurreição, é preciso que a gente volte um pouquinho para lembrar do contexto histórico que já foi falado em dezembro, quando a gente falou de Jesus. O contexto histórico de Jesus e da mulher na época de Jesus. Jesus, gente, viveu na Palestina, que é situada entre a Ásia e a África, né? Um território mais ou menos do tamanho do nosso estado do Espírito Santo. Então, pensem numa terra pequenininha lá longe. E 21 séculos depois a gente ainda está estudando as coisas que esse homem disse naquela ocasião. Vejam bem, olhem a profundeza e a densidade desses ensinamentos. Mais ou menos em 63 a.C., os romanos chegaram ao Oriente Médio e tomaram conta de uma boa parte daquele território, tomando conta, inclusive, dessa terra onde Jesus nasceu, a terra palestina. E essa terra foi dividida em 2 reinos. Nesses 2 reinos, um deles ficou sob o comando direto de Roma e o outro foi delegado a pessoas que estavam governando essa região, mas amando de Roma. Eram mais ou menos aqui, inclusive o termo usado é isso, era uma dinastia de marionetes, de 3 reis chamados Herodes, tá? A dinastia herodiana. Foi nessa dinastia onde Jesus nasceu. Lembra de Herodes, que perseguiu quem havia nascido? Então, Jesus nasceu sob a dinastia de Herodes. Bom, no ano 6 depois de Cristo, a Palestina, então, como eu havia falado, foi dividida entre 2 reinos, um ligado diretamente a Roma e o outro, então, governado por reis herodianos. Jesus, gente, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morreu em Jerusalém. Bom, e esses ensinamentos do canto para o campo, e aqui eu quero mostrar o tamanho do lugar onde ele nasceu. Quer dizer, me parece, né? Aqui fica essa região. Quer dizer, eu fiz uma estrelinha maior e ainda assim ela ficou pequena, né? Essa é a região onde Jesus nasceu e caminhou e circulou e difundiu seus ensinamentos. Esse é um mapa que eu já tenho mostrado em muitas palestras para a gente fixar bem. Olhem a região por onde, essa é a região por onde Jesus caminhou, tá? Por onde Jesus difundiu seus ensinamentos. E hoje, especificamente, ao falar da mulher e a ressurreição, nós vamos falar de Tiberíades. Tiberíades é uma região ribeirinha, aqui é o Mar da Galileia, é uma região ribeirinha,
onde Jesus também levou a sua palavra e a sua pregação. Não podemos esquecer que o mestre não procurou os doutos da lei. O mestre não procurou as pessoas com mais escolaridade. O mestre procurou homens simples. Procurou os pescadores. O mestre procurou aqueles que eram os excluídos. E aí entra o tema de hoje, as mulheres. Por quê? Foi escuro. A mulher, que pena, gente, a imagem de trás era um grupo de mulheres que são típicas do Oriente Médio, com todo aquele traje, um detalhe, até os dias de hoje, nas regiões do Oriente Médio, o cabelo da mulher é coberto, só demonstra o rosto e a mão, nem o pé aparece, tá? Nem o punho aparece, ficam de fora somente a mão e o rosto. Então, aqui, a imagem de fundo é um grupo de mulheres do Oriente, típicas da época que Jesus nasceu, e viveu e pregou, e típicas ainda hoje. É muito comum encontrar mulheres trajadas assim. Bom, as mulheres na época de Jesus, eu não vou ler tudo isso, mas eu trouxe só alguns tópicos para a gente tentar entender quem era a mulher na época de Jesus. A mulher na época de Jesus, entre os judeus, que Jesus era um judeu, não era mais do que um objeto pertencente ao seu dono, seu marido. Assim como as posses, a casa, a terra, os animais, ela era mais uma posse do seu marido. Tá? Embora não fosse obrigada a ser fiel ao matrimônio, o marido não tinha os mesmos deveres da mulher. Então, por lei, homem e mulher deveriam ser fiéis, mas a infidelidade da mulher era punida severamente, como já vimos em outras passagens do Evangelho. Lembram da mulher que estava, inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo, consta assim, a mulher adúltera. Como é que era a punição de uma mulher adúltera? Ela era levada à praça pública e era apedrejada publicamente. Então, para vocês terem noção de qual era o tipo de punição para qualquer transgressão da mulher. Mas um detalhe, como eu vou ler literalmente, eu já vou comentando. A mulher era considerada sempre, pairava sobre ela dúvida. Então, independente se ela era ou não adúltera, se ela era ou não fiel, se ela era ou não dedicada à religião e à família, sempre pairava a dúvida do homem sobre a mulher. A mulher era objeto de desconfiança sempre. Então, pensa, gente, Jesus dá atenção às mulheres. Estão conseguindo entender o tamanho da quebra de paradigmas que isso significava? A mulher era quase que um nada. E, de repente, esse que seria o rei, esse que seria aquele que eles esperavam para quebrar com toda aquela situação política em relação a Roma, os judeus esperavam um rei, alguém que os tirasse do cativeiro, alguém que livrasse os judeus dos romanos. De repente veio um homem como qualquer um outro, com aparência normal, um homem simples, que procura os excluídos, que procura os mais simples, e que ainda por cima conversa com mulheres. Isso era um horror. Isso era um horror. Um homem que se dedica a dar atenção àquelas pessoas que são quase que nada. Como assim? Ele é amoroso. Ele tem em si um olhar de ver as mulheres. Ele tem palavra doce para com as mulheres. Ele tratava as mulheres como nunca, jamais, em tempo nenhum, um homem deste período tratou. Então, a mulher e a ressurreição, segundo Boa Nova, é justamente esse olhar e esse amor de atenção e de acolhimento que Jesus teve para com as mulheres. Bom, então, só continuando aqui, por tudo isso, né, e aqui eu botei em negrito, por esta breve visão, já é possível perceber o quanto Jesus, em sua época, revolucionou o tratamento dado às mulheres. Mas vejam bem, Jesus procurou homens que eram pescadores,
judeus, homens criados, forjados, nascidos, talhados na cultura judaica, homens que entendiam que a mulher tinha que ser tratada daquela forma. Era muito normal que esses homens, mesmo estando convivendo com Jesus, questionassem algumas posturas. Pedro, especificamente o apóstolo querido, amado de Jesus, começou a observar esse comportamento de Jesus em relação às mulheres. Começou a observar que o mestre era doce com as mulheres. Começou a observar que o mestre sempre tinha uma palavra amorosa, sempre tinha um olhar atento. E isso começou meio que... Ele começou a questionar, mas será que ele não está transgredindo a lei? Será que ele não está se expondo? Porque Pedro amava Jesus. E ele achava que, ao Jesus ter tomado esse tipo de atitude, Jesus poderia estar correndo risco, porque poderia estar transgredindo a lei. E Pedro então questiona, e aqui começa literalmente o texto do Boa Nova. Pedro, um dia, Jesus e Pedro, no barco saindo de Tiberíades, Pedro se mostra incomodado, pensativo. E o mestre, que ia muito para além das palavras, observa no comportamento de Pedro uma inquietação. E aí ele pergunta, o que houve, Pedro? E o Pedro respira, se coça, pensa e depois se encoraja e pergunta, mestre, uma certa timidez ele pergunta, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Então, a lei manda que delapide, isso é, que apedreje, que machuque, que acabe com a mulher que transgride a lei. E como, então, o Senhor pode ser tão caridoso? Vamos voltar lá naquele episódio, gente, da mulher que é levada em praça pública para ser apedrejada. Vocês lembram que naquele episódio é trazida a mulher e aí começam-se a questionar Jesus. O Senhor não acha que ela merece condenação? E ele se abaixa e começa a escrever no chão. E deixa eles julgarem, falarem, e a mulher humilhada ali entre ele e o povo. Quando todos então falam e julgam, ele se levanta e fala, atire a primeira pedra aquele que não errou. Ele não transgride a lei. Ali, e é isso que Pedro questiona aqui, porque se Jesus dissesse, não apedrejem essa mulher, porque ela é uma irmã, porque ela é filha de Deus, ele estaria transgredindo a lei. Porque a lei falava que manda lapidar uma mulher que perverteu a sua existência. Então, se a mulher errou, pecou aos moldes daquela sociedade, a lei mandava lapidar. E como então Jesus diria, não façam isso? Ele estaria transgredindo a lei. Vejam, ele estava sendo tentado nesse momento. E ele não transgride, ao contrário. Ele fala, quem errou, quem nunca errou, que faça isso. E cada um volta para si e lembra que todo mundo tem seus pecados. E sai e deixa a mulher viver. Então, e é isso, são esses testemunhos de Jesus que vão fazendo com que Pedro comece a refletir, mas até que ponto essa sua conduta não está transgredindo a lei? Eu lhe amo e não quero que o Senhor corra risco. E Jesus então responde para ele, quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. E inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo diz isso, o adultério não é feito por uma pessoa só. Existe adultério de um? Não. Precisa um par para que haja o adultério. Então, quer dizer, na verdade, 3, né? Porque alguém fica para trás também. Então, gente, a mulher, culpar a mulher pelo adultério é fruto daquela mentalidade de que unicamente a mulher é a culpada. E essa reflexão que Jesus faz aqui, junto com Simão Pedro, né? A mulher perverte a si mesma, ou há também, né, um homem que a auxilia nesse trabalho de destruir a vida. Entretanto, o apóstolo respeitosamente faz outras considerações com o mestre.
nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de uma vida, nas pregações do Tiberíades. Então, especialmente na região do Tiberíades, Jesus acolhe, conversa, tem um olhar para aquelas mulheres que são as excluídas totalmente da sociedade. São prostitutas, são mulheres consideradas de uma vida irregular. E aí essa preocupação, diga-me com quem andas e te direi quem és. Se tu, mestre, anda com essas mulheres ou acolhe essas mulheres, não será que estarás transgredindo a lei e sujeito à lei mosaica, portanto? E Jesus então responde: nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade. Vejam, o mestre era o mestre. Ele observou ali no seu discípulo o homem do seu tempo, o homem daquele tempo, com as suas dúvidas, com seus temores, que amava o mestre que o ensinava, mas que também compreendia as relações da época. E Jesus, então, não o acusou, porque o bom mestre não acusa o aprendiz. O bom mestre acolhe o aprendiz e sua dúvida. Jesus acolheu Pedro e sua dúvida. E continua então o mestre: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes. Mesmo a lei mosaica falava em amar os semelhantes. Portanto, em última instância, quem apedrejava uma mulher também transgredia a lei mosaica, porque ao apedrejar não exercitava o amor. Olhe a sabedoria do mestre. E ele continua: e o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, seja pela expressão de sua ignorância, seja pelos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Então, o que Jesus dizia? Quando, num incidente, pensa lá num rio caudaloso que abastece uma cidade, passa uma manada de animais e faz cocô, literalmente, na água. Nós podemos culpar os animais por poluírem a água? Ou, melhor, podemos culpar o rio por ter sido poluído? É todo um contexto. Não só o rio, não só os animais. É preciso entender o contexto. E é isso que ele está falando para Pedro. É preciso entender o contexto da mulher que é culpada na lei mosaica. É preciso entender que um e outro, a mulher que transgrediu a lei e o homem que a acusa, estão envolvidos numa mesma circunstância que precisa ser refletida. Não basta que se aponte, não basta que se acuse, é preciso compreender e, sobretudo, amar. Pedro, então, recebia esses ensinamentos com brilho e avidez nos olhos. E o mestre, então, continua. O Pedro fala para o mestre: vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E aí, gente? Pedro, na verdade, vejam bem, ele toma literal. Então a mulher não é culpada? Então tudo bem, então ela é melhor que o homem? A interpretação dele é literal, ele não tem um meio termo. Ora a mulher é culpada, ora a mulher não tem culpa nenhuma. E o mestre, com toda a sua sabedoria, explica: um e outro são iguais perante Deus. Homem e mulher são iguais perante Deus, esclareceu Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, contemplando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Nós somos pares,
fazemos parte desse equilíbrio. Nem só um, nem só o outro. Para bem da verdade, todos nós, homens ou mulheres, dependemos do outro gênero. Eu, mulher, dependo, tenho um pai. Os homens aqui têm uma mãe. Então há equilíbrio. Todos nós somos frutos da criação e imprescindíveis no equilíbrio da criação. E Jesus continua, e esse trecho é maravilhoso. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. E em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imprescindíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos de uma grande heroína. Não há homem grande, maravilhoso, cheio de feitos, que não seja filho da mãe, literalmente. Todos têm uma mãe. Mas o nome dos homens ilustra os livros de história, sem se esquecer que, por certo, eles tiveram uma mulher que foi sua mãe que o gerou, ou uma tutora, ou uma professora. Enfim, não há grandes vultos masculinos sem que a história deles seja traçada em dado momento por uma mulher. Continua ainda Jesus. Em todas as realizações humanas, já li ali, né? Os homens generais aqui. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade, de todo o amor. E essa é a grande sabedoria que Jesus ensina aí. Todos somos marcados por uma história feminina. As mulheres, Deus marcou com uma sabedoria, com um instinto. Não é a palavra, porque isso é racional, não é instinto. Às mulheres cabe a docilidade, o amor, a ternura. Ao homem, a virilidade, mas é preciso o equilíbrio dessas forças. É preciso que essas forças estejam em equilíbrio. E é isso que Jesus ensinou aqui a Simão. As mulheres, em dado momento, com o seu jeitinho, com a sua forma de conduzir da forma mais doce a situação, fazem também com que os ensinamentos do Cristo se difundam e cheguem mais rápido a todos os rincões. Os homens mais reticentes se tornaram mais duros aos ensinamentos. O ensinamento do amor chegou muito mais fácil ao ouvido e aos corações das mulheres do que aos homens. Os homens, não cabia na cabeça dele como perdoar os inimigos, como amar o próximo, como entender que a mulher, as crianças, os inimigos são dignos de piedade. Como assim? As mulheres não. Elas conseguiram compreender mais facilmente esses ensinamentos. E é isso que o mestre está dizendo aqui. As mulheres são superiores aos homens? Não. Mas elas deram um passo à frente ao compreender que a doçura é, sim, um meio de aprendizagem. A doçura, a afabilidade e o amor são meios de botar em ação os ensinos do Cristo. Nesse quesito, as mulheres já aprenderam, já se apropriaram desse ensino mais facilmente que os homens. Então, continuou o Cristo. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem um coração germe divino. Para a redenção da humanidade inteira,
Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. E aí ele citou aqui, de palestras que nos antecederam, como a da Maria Regina, que eu vi lá. Quando Maria Regina fala de grandes mulheres que passaram pela história da doutrina espírita, existem homens que marcaram a história da doutrina espírita? Sim, em todos os tempos. Por quem assistiu o filme de Allan Kardec, viu que Allan Kardec foi um vulto. Mas quem estava segurando a sua mão e incentivando para que ele não desistisse? A sua mulher, Amélie. Então, é isso que está dito aqui pelo Cristo. As mulheres compreenderam que o amor é o caminho. Quando nós vimos em outras palestras, a Marlene fez uma palestra da... Oi? Sabe que eu não entendi o nome ainda? Ivone Pereira. A Marlene fez a palestra de Ivone Pereira, outra mulher. Se nós procurarmos a luz da doutrina espírita, tem tantas outras, Meimei e tantas outras mulheres, cujo amor, a afabilidade foram sempre a grande característica. Ah, mas isso é na doutrina espírita. E nas outras religiões? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Madre Paulina, estão mais perto de nós. Mulheres cujo amor e afabilidade foram o caminho. Mulheres cujo amor e afabilidade foi a forma de fazer a palavra do Cristo se estabelecer em torno delas e aonde elas estiveram. Essa é a diferença entre homens e mulheres à luz dos ensinamentos do Cristo. Os homens, não nos esqueçamos dos espíritos, ora hoje aqui como mulheres, amanhã ou depois podem ser mulheres ou homens, mas na estada como mulheres, essa é uma tarefa. A tarefa de exercer a afabilidade, a doçura, o amor. Por isso, tão cotidiano, tão contemporâneo, melhor dizendo, as discussões de gênero, as discussões de mulheres se empoderando, podemos nos empoderar, mas jamais desvirtuar esse que é um princípio divino em nós, mulheres. Esse princípio divino é a doçura, que é divina, a afabilidade, que é divina, a compreensão do amor, que é divina. Continuando então, vejam bem, isso tudo se dá, essas conversas entre Jesus e Pedro se dão quando Jesus ainda estava aqui. E assim ele vai, mais do que por palavras, ele vai demonstrando em ações. Né? Só lembrando das ações, quando ele caminhava e a mulher que sangrava tocou nele. Detalhe, gente, nas culturas orientais, quando a mulher está sangrando, ela muitas vezes não pode nem sair de casa. Ela não pode tocar na comida, porque entende-se que ela pode contaminar a comida. Então vejam, tem uma série de restrições para uma mulher no período de sangramento. Pense essa mulher sair na rua, na multidão e ainda tocar o Cristo. Então era uma quebra de muita coisa. E ele pergunta quem lhe tocou. Ele percebe, sente aquela mulher em sofrimento. Quando ele impede que a mulher seja apedrejada pública, quando ele recebe Maria Madalena, Maria de Magdala, quando ele recebe Joana de Cusa, são várias mulheres que passam durante a estada do Cristo na Terra. Ele tem, junto do grupo que o acompanha, ele tem os discípulos, mas tem inúmeras mulheres que o acompanham, e especialmente uma, a sua mãe. Porque vejam, ele não poderia estar falando para Pedro, olha, todos os grandes vultos, os homens grandes vultos têm uma mãe por trás, se ele não amasse e não honrasse a sua própria mãe. A mãe dele era a mulher, a mãe. E vejam bem, quem é mãe aqui sabe, quando nós temos filhos, podemos ter mais, sobretudo quando se tem mais um filho, a gente sente
a gente se preocupa, a gente percebe com aquele filho que parece de repente mais frágil. A gente tem um olhar de caridade e de amor, uma preocupação constante com o filho que parece mais frágil. Assim era Maria em relação a Jesus. Ela sabia do tamanho, ela supunha o tamanho da tarefa daquele filho, mas havia nela como mãe uma preocupação também, porque esse filho era um filho que estava dizendo coisas, organizando situações, trazendo pessoas que eram uma afronta para a comunidade daquela época. Então esse filho também estava em risco, e o seu coração de mãe fazia sentir que aquele filho tão amado também se colocava em risco. Então ela o amava incondicionalmente, protegia e tinha fé naquele filho que era o filho dela. Ela tinha fé naquele filho e ela sempre o acompanhou, sempre velando esse filho de alguma forma, né? Estando com ele. Assim então, ela o acompanhou até o último momento. Todo o percurso de suplício, todo o percurso de dor. Imaginem para uma mãe ver o que aconteceu com o filho, como aconteceu com Jesus. Ele que pregou o amor todos os dias que esteve na terra, ser machucado, ser ferido, ser xingado, ser aviltado, com tudo que a gente nem consegue imaginar. E essa mãe acompanhou tudo isso no seu coração doloroso, mas amando, até o último momento. Ela o amou. Enfim, o Cristo foi crucificado e veio o corpo físico, se entregou. É demais resistir a tudo aquilo. E ele pereceu. Como de costume na época, o corpo era retirado da cruz, que era o meio de condenação, e foi sepultado no sepulcro. Diferente de nós hoje, o sepulcro era uma espécie de uma grota, né? Os túmulos eram em barrancos, uma grota mesmo. E aí era depositado o corpo lá. Os corpos eram ilhados, eram envoltos em tecidos, em linho. Às vezes tinha também uma outra preparação no tecido, mas esse era o costume. Não se sepultava, não se enterrar como hoje. O corpo era depositado. Enfim, e assim foi feito com ele. E lembrem que naquele momento de suplício, naqueles momentos ali que se aproximava a morte de Cristo, de Jesus Cristo, os perseguidores, os romanos, vêm com toda a ferocidade buscar e procurar quem eram aqueles que andavam com ele, quem eram aqueles que transgrediam a lei, quem eram aqueles que acreditavam que aquele homem frágil era o rei dos reis. Bom, se ele era o rei dos reis, ele era maior do que o imperador romano, e isso era inconcebível. Então não bastava eliminar Jesus, era preciso também perseguir aqueles que estavam com ele e que poderiam dar continuidade ao seu pensamento. Muitos foram perseguidos, e nessa hora grave, muitos homens que o acompanhavam também titubearam. Prova disso foi Pedro, que temeu naquele momento tão grave de perseguição, que o negou. Ele deixou de amar? Não. Simplesmente Pedro mostrou ali toda a fragilidade de um homem simples. Ele temeu, ele ficou com medo de se colocar em risco, dizendo que conhecia o Cristo. Por isso ele temeu, mas não deixou de amá-lo. Quem continua até o final? A mulher, a mãe, as outras mulheres e alguns dos homens, mas as mulheres impávidas até o final acompanhando Cristo. As mulheres. Enfim, Jesus então desencarnou, foi colocado no túmulo, e os homens, as mulheres e as pessoas que o acompanhavam ficaram meio atordoadas. Como alguém que fala de amor, de paz, de fraternidade, pode ser perseguido daquele tanto?
Por que as coisas se deram daquela forma? Maria estava ferida, doída demais, amando o seu filho sempre, mas muito ferida para tomar frente a alguma coisa. Pois outra mulher toma frente e resolve ir lá mais uma vez, visitar o corpo daquele que ela amou e respeitou, que lembrou de todos os seus ensinamentos. E ela se organiza e volta ao túmulo. Ela volta com óleos, com algumas coisas para poder perfumar o corpo, no sentido de mais uma vez se despedir, de lembrar, dizer para ele o quanto ela lembrava dos ensinamentos dele, que ela o amava e que ela continuaria tudo aquilo que ele ensinou. E qual foi a surpresa? Quando essa mulher aproximou-se do túmulo, encontrou a porta do túmulo aberta e, ao olhar, eis que não havia o corpo. E ela então fica meio confusa, acha que alguém tirou o corpo. E quando ela está meio confusa ainda, ela escuta uma voz. E essa voz, aqui, esqueci de passar esse link aqui, esqueci de passar esse slide, que é justamente esse momento que, da pós-morte, que está todo mundo meio confuso. Para que caminho? Para onde a gente vai? O que a gente faz agora? O mestre não está mais aqui. O que a gente faz? Em meio a essa confusão, e aqui, quando falei de Maria, né, amando o seu filho até o fim, o barco da fé não se sobra inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, transpassado de amargura. Maria, mesmo amargurada e sofrida, em nenhum momento esquece os ensinamentos do seu filho, mas naquele momento ela não tinha as energias físicas até para tocar o barco para frente. Ela não deixou o barco curar, não deixou o barco adenar, mas ela não conseguia tocar para frente. Outra mulher vai e faz isso, né? Bom, então, essa mulher, chamada Maria Madalena, dirige-se ao túmulo. E chegando lá, o encontra Maria Madalena, Maria de Magdala, encontra o túmulo vazio. E ela, então, ouve uma voz chamando Maria. E ela pensa que é o jardineiro. Ela pensa que é o jardineiro. Depois ela procura e não era o jardineiro. Era o jardineiro das almas. Era o grande jardineiro. Era ele. Era Jesus. Ele a chamava. E ela, fascinada, não sabe se ela o abraça, se ela o beija, se ela se joga aos pés dele. E na ânsia de tocá-lo, ela vai ao seu encontro. Ele dá um passo e fala: não me toque, eu ainda não estou com o Pai. Ela se joga aos seus pés. Ela está fascinada porque, com esse simples gesto, ele demonstra tudo que ele disse ao longo da sua estada conosco. Ele demonstra que a morte não existe. Ele demonstra que o corpo pode ser supliciado, que o corpo pode ser morto, mas que existe alguma coisa que transcende o corpo. E essa coisa é o Espírito, é o amor, é o ensinamento. E é isso que está demonstrado aqui. Ela sente vivo todo o amor que ela sentia por aquele homem vivo. O amor continua o mesmo. Então a morte não faz morrer o amor. A morte do corpo não encerra o amor. O amor transcende a morte do corpo. O Cristo ensina com isso que tudo o que ele disse, vejam gente, ele mais do que palavra, ele sempre ensinou com ações. E o grande significado deste encontro é: quem é que volta para contar que Cristo está vivo? Uma mulher. Pensem, uma mulher volta para dizer que Cristo está vivo. Aquelas que ele sempre teve um olhar de amor e caridade, como as mulheres. Tantos homens
poderiam ir ao túmulo e se deparar com a cena? Pois foi uma mulher. E, por certo, há muitas lições aqui, mais do que a gente supõe. Não foi em vão, não foi coincidência. Foi uma mulher porque, mais uma vez, essa também era uma lição. Uma mulher que voltaria ao encontro dos homens que teriam que acreditar no que ela dizia. E foi assim. A cena também não parece bem. Essa cena é um ambiente onde várias pessoas encontram-se abatidas chorando após a morte de Jesus. E Maria de Magdala volta esfuziante, dizendo que encontrou o túmulo vazio e que ele está vivo. Pensem, gente, no exercício de credibilidade, porque aqueles homens tiveram que acreditar no que essa mulher testemunhou. Jesus ensina até nesta hora. Mais uma vez, ele ensina que todos são filhos da criação e amados pelo Pai. Que as mulheres, hoje tidas como mulheres, nós todos somos irmãos na criação. Que não há, portanto, lei, por força de lei humana, não há lei que possa botar um ser abaixo do outro. E hoje nós nos achamos tão modernos e contemporâneos com lei de igualdade. Vejam como a gente já está atrasado, faz tempo. Né? Nos achamos modernos. Nos achamos modernos por falar em igualdade. Nos achamos modernos por falar em empoderamento. Nos achamos modernos por falar em gênero. Há mais de 2000 anos, mais do que falar, ele não escreveu lei nenhuma, mas ele exercitou e demonstrou todos os dias. E essa é a questão. Amar, porque se amarmos, é indistintamente. Pode ser homem ou mulher, criança ou velho. Amar. E é esse o grande exercício que ainda temos dificuldade de fazer. Esse é o exercício de ter aqueles olhos ternos que ele tinha, ter os olhos de acolhimento que ele sempre teve, ter os olhos de ver que hoje quem erra, erra por fragilidade. Quem erra, erra porque ainda é aprendiz. Nós ainda temos o dedo em riste severo em apontar quem erra. E não nos colocamos no lugar do outro que erra. Esse é outro ensinamento de Jesus. Ele pede, nas conversas com Pedro, que Pedro exercite e pense na condição daquela mulher que erra, já que o assunto era mulher. Que pense na condição da mulher que erra, que ela não erra sozinha, que havia um contexto que tinha que ter mais alguém para que o erro houvesse. Que ninguém é naturalmente fadado ao erro, que o erro é fruto de uma série de situações e que todos, indistintamente, podemos escolher o bem, a caridade e o progresso, e que o meio para fazermos isso é o amor. Então, gente, essa é a história da mulher e a ressurreição da Boa Nova. É quando, nessa lição, Humberto de Campos nos conta do quão foi importante, naquela época e nos dias de hoje, século XXI, a importância do olhar do Cristo para as mulheres. A importância de entender que nós, mulheres, somos iguais aos nossos irmãos homens. E, sobretudo, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que não somos homens e mulheres como espírito. Espírito é espírito. Ora, aqui, conforme as necessidades, homens e mulheres, da forma que for necessário para que a gente aprenda. Por isso, misoginia, preconceito, perseguição, violência são coisas demodé. Não cabem mais. 21 séculos depois, nós ainda estamos contabilizando violência contra mulheres. 21 séculos depois. Quando ele disse, lá naquela ocasião, que não poderíamos dar ao outro o tratamento que não queríamos para nós mesmos. 21 séculos depois, ainda cometemos adultério, quando ele disse que ninguém adultera sozinho.
é preciso que haja contexto. 21 séculos depois, ainda somos preconceituosos. É difícil? É, mas é possível. Nós temos que dar o primeiro passo, no sentido de romper com tudo isso que é tão antigo. Nós queremos ser tão modernos, né? Tão contemporâneos. Então, vamos seguir essa antiga lição. Antiga lição, mas lição da hora. Amar ao próximo. Compreender que todos somos filhos do Pai. Que não há distinção entre homens e mulheres. E que todos nós somos fadados ao progresso. E que para progredir é preciso que a gente tenha um outro na nossa vida. Ninguém nesta encarnação, ninguém progride sozinho. Nós precisamos do outro. O outro, por vezes, está encarnado no papel de homem, no papel de mulher, mas que é imprescindível para o nosso crescimento pessoal. Então, essa é a lição do Boa Nova de hoje. Mulher e a ressurreição, que ressurge em cada um de nós, renasça em cada um de nós a capacidade de amar e de ser ternos. Por quê? Se hoje, agora falando com os homens, se hoje todos vocês estão encarnados no papel de homens, mas por certo, vocês também, nessa encarnação, também têm um compromisso com a afabilidade e a doçura. Porque só a força não resolve as situações. É preciso também a afabilidade e a doçura. E nós, mulheres, se queremos conquistar os píncaros do sucesso, mas não podemos nos distanciar da afabilidade e da doçura. Porque isso é próprio, é divino, é o ser divino em nós. Então, agradecendo imensamente a atenção de todos vocês.